A Terra Prometida, resumo de 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, de quarta a terça. Quarta-feira, 27 de dezembro. Josué, Calebe, Eleazar e Eloi estão conversando quando de repente a conversa é interrompida com a chegada de Mara. Ela fala para Josué que é muito bom ter encontrado ele lá. Eloi fica bastante preocupado nessa hora e pergunta para a sogra se aconteceu alguma coisa com a sua esposa. Mara fala que com Ioná está tudo bem. Diz que na verdade ela foi até lá para falar com Josué. Josué fala que ela pode dizer o que deseja. Mara diz para Josué que ela acha melhor conversar em particular com ele. Josué fala para a sogra de Eloi que ela pode dizer o que foi dizer, pois não há nada que ele não possa tratar na frente de Calebe, Eleazar e Eloi. Nessa hora, Mara pergunta será e em seguida diz que já que é assim, ela vai dizer: o líder de Israel fala que daquele jeito ela está o deixando curioso. Ele pergunta o que tem dentro do cesto que está com ela. Ela fala que naquele cesto tem algo que ela jamais imaginou que encontraria lá no acampamento. Ela conta que estava preparando o maná quando ela foi procurar tempero e deu de cara com aquilo, e em seguida ela mostra o que tem dentro do cesto, ou seja, mostra as estatuetas que ela encontrou. Ela fala que não consegue entender como aquilo foi parar lá dentro do acampamento. Josué fica sem palavras nessa hora. Eleazar fala que logo agora que eles chegaram em Canaã, tem aquela surpresa desagradável. Ele diz que aquelas estatuetas não deveriam estar lá no acampamento. Mara fala que não deveria mesmo. Diz que aquilo pode trazer má sorte para o povo deles. Eleazar fala que não existe sorte ou azar. Diz que eles simplesmente colhem as consequências das escolhas que eles fazem. Josué fala que a única explicação para a presença daquelas estatuetas lá no acampamento é que existe algum cananeu entre eles. Quinta-feira, 28 de dezembro. Sandor vence Tobias, mas as coisas não saem conforme ele planeja, pois Calebe fala para o rei que ela quer ver o rosto do mascarado, e todos se surpreendem ao ver que o mascarado é o filho de Tibar. Nessa hora a rainha fica descontrolada e fala para Sandor que ele vai pagar muito caro pelo que fez a ela, e em seguida manda Tibar prendê-lo. Sandor diz que aquilo não está certo, fala que ele foi o vencedor e tem direito de receber o seu prêmio. Novamente a rainha manda Tibar prender Sandor. O rei fala que Sandor está certo. Diz que ele foi o vencedor e vai receber o seu prêmio. A rainha fica furiosa nessa hora e deixa a sala do trono. O rei fala para Sandor pegar o seu prêmio e sair de Jericó e não voltar nunca mais. Sexta-feira, 29 de dezembro. O rei Mareque conversa com Tibar e fala que ele lhe deve explicações. Diz que ele falou para ele que Sandor não estava mais entre eles, e ele apareceu lá no palácio para lutar por Raabe. Ele pergunta como aquilo foi possível. Pede para Tibar explicar. Tibar fala para o rei que não há como explicar o inexplicável. Diz que ele viu com os próprios olhos.
o que aconteceu com Sandor lá no acampamento hebreu. Marek olha fixamente para os olhos de Tibar e pergunta se ele está mentindo novamente para o seu rei. Na maior cara de pau, Tibar fala para o rei que o que ele está dizendo é a mais pura verdade. Marek fala para Tibar que ele vai acreditar na palavra dele. Enquanto isso, no acampamento, Aruna diz na frente de todos que ela é uma cananeia. Segunda-feira, 1º de janeiro. Josué pergunta para Aruna por que ela acha que é uma cananeia. Aruna fala que ela não acha, diz que ela é. Ela fala que uma coisa maravilhosa aconteceu. Diz que finalmente a mãe dela foi à procura dela, mas fala que o problema é que a mãe dela não é uma hebreia. Fala que a mãe dela é uma cananeia e, portanto, ela também é. No decorrer dessa mesma conversa, Adara chega e fala que Aruna não tem culpa de nada. Ela diz que é ela que eles estão procurando. Fala que o tempo todo ela estava debaixo do nariz deles. Diz que aquelas roupas cananeias é dela. Fala que ela é a mulher que eles estavam procurando. Algum tempo depois, Adara conta para Aruna que ela não é a mãe dela, porém não conta que Leia e Samara a ajudou a enganá-la. Terça-feira, 2 de janeiro. Josué diz para Aruna que ele não a culpa por ela ter acreditado que Adara era a mãe dela, pois ele sabe o quanto isso significa para ela. Diz que o problema é que ela não confiou nele, escondeu dele o que aconteceu. Nesse exato momento, Leia e Samara chegam. Samara fala para Josué que ela vai preparar para ele o chá preferido dele. Aruna diz para Samara, por favor, deixar ela a sós com Josué. Samara não gosta do que escuta. Leia fala para a filha que é melhor que Aruna fique a sós com Josué mesmo, pois ela precisa dar algumas explicações a ele. Depois que Leia e Samara saem, Josué fala para Aruna que ele não pode se relacionar com alguém que não confia nele. Aruna fala que quando ela achou que não era uma hebreia, ela até poderia se abrir com o homem que ela ama, mas não poderia se abrir com o líder de Israel. Ela diz que jamais colocaria ele numa situação daquela. Fala que o povo jamais aceitaria que ele se casasse com uma cananeia. Ela pede para ele perdoá-la. Josué a perdoa, mas finaliza a conversa falando que, como ele já disse, não pode se relacionar com uma pessoa que não confia nele. Fala que ele não pode se relacionar com uma pessoa na qual ele não confia mais. E logo depois de dizer essas duras palavras para a sua amada, ele sai. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.